jogadores também, a gente valoriza bastante os torcedores que fazem esse tipo de viagem, né, para ver o seu time. E, pô, o prazer é gigantesco jogar numa equipe como essa, né, onde a gente sabe que a torcida é totalmente apaixonada e diferente. Então, tem os dois lados, né? Muito bom ter esse prazer de ter o torcedor ao nosso lado e a responsabilidade que nós temos também, né, de tentar dar o máximo de alegria para todos vocês. Antes de dar início às perguntas da imprensa, gostaria de convidar a Fiel a se inscrever na Corinthians TV. Ative o sininho e deixe seu like para fortalecer o timão. A primeira pergunta é do Rodrigo Vessoni, do Meu Timão. Oi, Fábio. Boa tarde. Eu queria saber, acho que você ainda não falou em relação à sua renovação de contrato que aconteceu, foi anunciada pelo clube. Qual a sua expectativa para 22? Até inclusive diante de um calendário que a tendência é ser um calendário bastante pesado, né, com Copa do Mundo em dezembro, ainda mais apertado, muito mais jogos. Eu queria saber qual a sua expectativa, que você já disse mais de uma vez, né, que está chegando na reta final da sua carreira, em relação a 22, por favor. Bom dia, Vessoni. A renovação acho que já era esperada, né? A gente já tinha conversado, era só questão de ajuste mesmo. A minha vontade, todos sabiam que era continuar aqui também, e fiquei feliz de saber que a diretoria e a comissão também pensavam dessa forma, então foi muito simples e rápido essa decisão. Como você falou, chegando na parte final da minha carreira, né? Ainda não decidi se vou jogar mais 2 anos ou se o ano que vem pode ser o último. Então eu estou procurando aproveitar todos os momentos, tenho me cuidado, tenho feito todos os trabalhos para conseguir me manter em forma, né, de conseguir suportar essa rotina de jogos. Sei que vai ser um ano mais apertado, um ano mais complicado, e por isso tenho me cuidado e me preparado um pouco mais, né? Tem o Piton também, que é o jogador da posição, nós temos jogos, então tem jogos para nós dois, né? Poder jogar o ano inteiro. Então, vamos ver, vivendo jogo a jogo, mês a mês, para ver como é que nós chegamos aí no final de 2022. Flávio Ortega, da ESPN Fox Sports. Oi, Fábio, tudo bem? Prazer em falar contigo novamente. Um bom jogo aí no domingo. Tô perto, mas tô longe ao mesmo tempo. São coisas, né, dessa fase atual. Cara, você é muito experiente, não é a primeira vez, nem vai ser a última, que vocês todos vão passar por turbulências, críticas, enfim. Mas mais do que os jogadores, eu acho que a rejeição maior nesse momento tem sido com o Silvinho. São críticas de todos os tipos, inclusive pessoais. Ele está passando por um período de muita cobrança. Queria te ouvir aí nessa semana, pós-clássico, como é que você sentiu o Silvinho, até por ele ter pouca experiência ainda como treinador, e que você comentasse um pouco também dessa pressão que ele está passando. Talvez um resultado domingo ou talvez uma sequência negativa possa interromper o trabalho. Então, queria que você falasse um pouco do atual momento do trabalho e também conhecendo um pouco ele, como é que ele está passando por isso também. Obrigado. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ortega. Bom, cara, é difícil falar por causa que às vezes a gente acha até um pouco estranho esse tipo de cobrança, né? Que às vezes vem muito mais de fora para dentro, porque aqui dentro o nosso ambiente é maravilhoso. Então, graças a Deus a gente consegue se blindar de tudo isso, né? Então a gente tem um ambiente muito leve, a gente sabe que vem fazendo um trabalho muito bem feito, todo mundo acredita demais no trabalho do Silvio, a gente já entendeu a maneira como ele gosta de trabalhar, e ele vem buscando alternativas. A gente não tem como não falar que faz 2 meses e poucos que chegaram esses jogadores um pouco mais conhecidos de nome, né? Antes disso nós viemos fazendo um campeonato onde todos diziam que nós iríamos brigar na zona de baixo da tabela, e nós estávamos ali no primeiro pelotão, fazendo jogos interessantes, jogos numa equipe organizada, e óbvio que com a chegada desses reforços a expectativa cresce, e a gente entende que todo mundo quer que a equipe demonstre um futebol de imediato, né, de uma melhor qualidade, mas a gente tem buscado esse entrosamento. Ele ainda não encontrou a forma exata de jogar, com 3 no meio campo, abrindo o Guedes de um lado ou jogando de 9, tudo isso é o tempo que vai dizer, são os jogos que vão dizer. De repente era numa pré-temporada com jogos amistosos ou no começo de Campeonato Paulista que nós
iríamos fazer esses testes, né? Mas agora a gente tem que fazer esses testes contra São Paulo, contra Inter, contra Palmeiras, contra Flamengo. E a gente entende essa cobrança, né, de querer esse resultado imediato, mas a diretoria entende, nós jogadores entendemos e a comissão entende também que a gente está num processo de amadurecimento, de crescimento, a gente tem margem para crescer. E nós estamos numa 7ª colocação, perto dos times ali da frente, brigando por uma Libertadores, faltando 11 rodadas. Então, acredito que não é momento para desespero. Dentro do clube, como eu te falei, é um ambiente muito tranquilo, que a gente confia demais no trabalho dele, ele sabe dessa confiança. Então, a gente vê ele de uma maneira muito tranquila, trabalhando, que é um cara que se joga no trabalho, chega aqui 8 horas da manhã e sai no final da tarde, passa tudo detalhado para a gente. Então, a gente não tem muito o que reclamar, não tem muito o que falar, é passar essa confiança para ele, tentar demonstrar dentro de campo que a gente está fechado com ele, mostrar esse resultado dentro de campo para a gente conseguir manter esse trabalho que, na minha opinião e na opinião de todos os jogadores, tem sido muito bem feito. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Obrigado, Olavo. Boa tarde a todos, boa tarde, Fábio. Prazer falar contigo sempre. Você usou a palavra estranho, né, para as críticas ao Silvinho, e a gente também, na imprensa em geral, tem tentado entender essas críticas, porque o Silvinho, desde que chegou, ele nunca caiu no gosto da torcida, né? A gente até brinca que quando o time ganha, os jogadores do Corinthians ganharam para a torcida, ou para grande parte dos torcedores, e quando o time perde é o Silvinho, ou empata até é o Silvinho. Que você acha, como atleta, como profissional experiente que você é o fato dele estar começando agora a carreira de técnico, é o jeito dele falar, enfim, o que você acha que acontece para que a torcida não tenha abraçado, que daí a minha opinião, vai além de resultados, vai além de não estar conseguindo os resultados? Obrigado. Bom dia, Belo, sempre prazer falar contigo também. Na questão do resultado, tem resultado, essa é a questão, né? Nós viemos de 10 jogos sem perder, perdemos o jogo contra o Sport, que realmente a equipe foi muito abaixo, e depois vencemos o Fluminense em casa e agora perdemos um clássico. Então o resultado, eu acredito que tem resultado. De repente o desempenho pode ser um pouco melhor? Pode, porque tem peças para isso, mas foi o que eu falei na resposta anterior, é tudo uma questão de crescimento, de tempo, e a gente tem tentado acelerar esse processo para jogar o melhor futebol junto com o resultado. Mas tem coisas que realmente não tem explicação, né? Não tem resposta. Silvinho, o que eu posso dizer do trabalho dele, é um cara que tem trabalhado bastante, tem se dedicado, é um cara que é da casa, conhece o ambiente, se entrega de corpo e alma no trabalho, foi assim como atleta, foi como treinador, e ele tem que se acostumar com isso, né? Ele só está começando a carreira de treinador, então vai apanhar muito ainda até o final da carreira. Mas eu tenho certeza que com o tempo, o Silvinho aí, não tenho receio nenhum em dizer isso, que num futuro presente aí, ele vai ser um dos principais treinadores, porque se preparou para isso, e tomara que a torcida aceite ele, né, para não se arrepender depois que perder e for um grande treinador lá na frente, que ele possa crescer no clube, junto com nós jogadores, junto com o torcedor, que sempre foi um torcedor que abraçou todos os seus jogadores, torcedores, e que juntos nós conseguimos, né, chegar no nosso objetivo principal esse ano, que é a busca pela Libertadores, e fazer um 2022 aí sim diferente, e quem sabe brigando de igual para igual com as principais equipes do país. Marcelo Braga, do GE. Fábio, tudo bem? Bom dia, boa tarde, bom dia ainda, né? Na sua primeira resposta, você falou sobre o seu futuro, né? Sobre a sua sequência de carreira, essa reta final aí, se vai ser 1 ou 2 anos. Eu queria que você falasse sobre o seu desempenho, qual que é a sua avaliação sobre o seu desempenho técnico hoje, e também da parte física, que agora o Corinthians começou a jogar com intervalo de tempo menor, né, para descanso. Se você tem sentido isso, você acha que o Piton também é importante para esse momento? Obrigado, um abraço. Bom dia, Braga. Não, me sinto bem. Óbvio que a gente pegou uma sequência grande aí de jogos de final de semana, isso facilitou bastante. Mas a recuperação em si, assim, sempre meus números, hoje em dia que a gente usa esse CK, né, de fotos para ver a recuperação, minha recuperação sempre está muito boa e eu tenho me sentido bem. Isso é o principal, né, de questão de treinamento, de jogos. Meus números de jogos são
são altos, né? Minutagem, acho que completou um ano agora que eu cheguei no Corinthians, foram mais de 50 e poucos jogos, acho que 55, 56 jogos, praticamente quase todos eles 90 minutos, então eu tenho me sentido bem. Óbvio que isso sem contar que ano passado nós não tivemos férias, né? Já são quase 16 ou 17 meses seguidos aí, então descansando dezembro, a chance de voltar melhor ainda em janeiro é grande. Óbvio que o Piton é importante, não só como Piton, como outros jogadores também do elenco, que não vem jogando tanto como vinha jogando no começo do ano, ou que não estão sendo tão aproveitados, mas o Silvinho ele valoriza todo o elenco, né? Ele deixa todo mundo pronto, todos os treinamentos são para todos os jogadores, não são só para aqueles 11 que vão iniciar, e ele está sendo paciente, esperar o momento dele, como outras vezes eu esperei, ou outros jogadores esperaram, e faz parte do processo. Sobre o meu desempenho, eu acredito que eu venho fazendo aquilo que eu sempre fiz na minha carreira, né? Sempre procurei ser um cara de grupo, de coletivo, fazer aquilo que o treinador me pedir, tentar fazer sempre da melhor maneira possível. Tenho procurado fazer aquilo que o Silvinho pede para a gente, né? De dar esse suporte para o pessoal da frente, uma linha defensiva um pouco mais forte, procuro ser um jogador regular, né? De manter uma regularidade. Enfim, acredito que eu tenho tentado, tenho conseguido fazer isso aí, e óbvio que sempre buscando melhorar e ajudar cada vez mais a equipe. Antes da próxima pergunta, convido novamente a Fiel a se inscrever na Corinthians TV. Deixe seu like e ative o sininho para fortalecer o canal oficial do Timão no YouTube. A próxima pergunta é do Plácido Berci, do Grupo Globo. Bom dia, Fábio. Prazer falar com você. Já era de praxe no futebol esse hábito dos treinadores fecharem os portões dos treinamentos à imprensa às vésperas de um jogo decisivo, né? Como é o jogo decisivo contra o Internacional no domingo. Mas a pandemia forçou que isso fosse a realidade sempre, né, no último ano e meio. Você acha que nessa última semana, esse novo momento de portões fechados durante a semana toda veio bem a calhar vocês? Para fechar o elenco, vocês também se unirem nesse momento difícil às vésperas do jogo contra o Inter? Bom dia. Na verdade, eu não vejo isso como um momento difícil, juro para você, cara. Eu vejo a equipe, como eu falei nas outras respostas, o ambiente é muito tranquilo para a gente, não teria problema nenhum em ter vocês aqui assistindo o nosso treino. Pode até parecer brincadeira, mas a gente sente até saudade de vocês às vezes. Mas eu não vejo um ambiente ruim, de pressão, a gente não enxerga tudo isso. Foi o que eu falei, a gente está numa 7ª colocação, com confronto direto agora, que pode nos colocar perto do G4, faltando 11 rodadas, muito diferente do que nós imaginávamos quando começou o campeonato, né? Então, como eu te disse, o ambiente é bom, a gente trabalha concentrado e firme, como vem trabalhando desde o começo do campeonato, sabendo que tem mais um jogo complicado no domingo fora de casa. E é com esse ambiente que a gente vem trabalhando há semanas, se preparando para ganhar fora de casa, que esse é o nosso objetivo. Iago Rudá, do UOL. Opa, valeu, Olavo, obrigado. Boa tarde, Fábio. Fábio, eu queria te perguntar sobre como que foi o pós-jogo do Majestoso. Naquela partida lá no Morumbi, a gente viu 10 minutos totalmente raros do Corinthians. Assim, um time aparentemente desligado, e aquele momento, aqueles 10 minutos resolveram o resultado para o São Paulo no Clássico. Eu queria que você falasse sobre como que foi a cobrança interna de vocês por aqueles 10 minutos, por aquela derrota e por aquela atuação, e como que tem sido também essa semana de preparação para esse jogo tão importante contra o Internacional lá no Beira-Rio. Obrigado, Fábio. Bom dia. Um ambiente ruim de derrota, natural, quando você perde um jogo como esse, principalmente um clássico, né? Todo mundo fica muito chateado, ainda mais sabendo onde que a gente perdeu, né? Que foram nos 10 primeiros minutos, isso que o Silvinho já tinha alertado bastante a gente, né? Sabendo que o começo do jogo de São Paulo ia ser muito intenso, e realmente a gente não conseguiu entrar na mesma batida que eles entraram no jogo, e isso nos custou caro. Que isso sirva de aprendizado para os próximos jogos, né? Que a gente tem que realmente, um minuto hoje em dia, quando você sai atrás do placar, é muito complicado para reverter, as equipes são muito organizadas, principalmente defensivamente, né? Então quem tem saído na frente tem levado vantagem, e foi o que você falou, nos custou caro 10 minutos de desatenção, né? Que isso não possa ocorrer mais no campeonato. E a preparação foi como eu falei anteriormente, tem sido bem feita, né? A gente sabe da responsabilidade do jogo, que é um confronto direto, o Inter está com a mesma pontuação da gente.
E é um jogo importantíssimo para a gente crescer ainda mais na tabela e brigar por aquilo que a gente quer dentro do campeonato. Alexandre Guarilha, do Lance. Bom dia, Fábio. Bom dia aos colegas. Fábio, você já falou um pouco até agora do jogo contra o Inter, né? Se vocês mesmos sempre falam que no pontos corridos todo jogo é uma decisão, mas acredito que esse seja um pouco mais decisivo do que os outros, né? Porque estão iguais no placar, na tabela, mesmo número de pontos e tal. Vocês estão encarando mesmo esse jogo como uma decisão de mudança de divisor de águas no campeonato, por exemplo? Obrigado. Bom dia também. Claro, é um jogo decisivo e nós não estamos mentindo quando dissemos que todos os jogos são decisivos, até porque não adianta nada ganhar do Inter lá domingo e vir em casa e perder ponto para Chapecoense e Fortaleza. Mas, sem dúvida nenhuma, não só tirar ponto do Inter é importante, porque vai ser uma dessas equipes que vão brigar com a gente até o final do campeonato por uma vaga na Libertadores, né? Então todos nós sabemos da responsabilidade e importância desse jogo de domingo. Rodrigo Vessoni, do Meu Timão. Fábio, eu queria que você falasse, até você cita o desempenho do time, né? E eu queria entender por que caiu nos últimos jogos, né? Contra o Sport, lá em Recife, é até difícil de achar um adjetivo para que foi aqueles 90 minutos muito ruins mesmo do time. Depois o Fluminense, o Cássio talvez tenha trabalhado mesmo assim, em chances criadas até mais do que o goleiro do Fluminense, e contra o São Paulo também o time não teve um desempenho tão bom. Você consegue ter um diagnóstico por que dessa queda nos últimos 3 jogos? É complicado dizer dos 3, porque cada jogo teve a sua característica, né? Falando do esporte, realmente a intensidade, faltou um pouco mais de intensidade. Você pode citar um monte de coisas de gramado, de calor, enfim, que possam ter influenciado, mas acho que não foi o ponto principal. Mas a equipe do esporte, se eu não me engano, se não for a melhor, é a segunda melhor defesa do campeonato. E nesses jogos, você querendo ou não, você tem que ter paciência para rodar a bola de um lado para o outro. E não sei se em algum momento a gente confundiu essa paciência de tentar infiltrar na defesa adversária com lentidão, e o jogo realmente ficou muito lento e a gente não conseguiu impor o nosso ritmo de jogo contra o esporte. E hoje, como eu falei numa resposta anterior, defensivamente as equipes hoje elas se entregam muito, né? Você vê jogadores de beirada voltando a todo momento, às vezes o jogador que marca os nossos extremos, né? Se a bola entra no GP, ou entra no Guedes, no Mosquito, no Adson, são o extremo dos caras que dá o primeiro combate, o lateral está sobrando, então tem sido complicado. A gente tem tentado achar alternativas para criar mais situações de gol, principalmente quando vem jogar aqui dentro da arena, né? As equipes baixam as linhas e realmente para infiltrar fica um pouco mais complicado, ainda mais quando você sai atrás do placar, ou o jogo vai amarrado 0-0. Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência, criar mais alternativas de jogo, de ataque, né, para conseguir furar esses bloqueios. Mas óbvio que a gente tem conversado, sabe que caiu um pouco o ritmo nesses 3 últimos jogos, né, principalmente de intensidade, para ver se a gente consegue retomar naquele período que nós ficamos 10 jogos sem perder, principalmente para se tornar uma equipe mais competitiva e dura de ser batida. Jonas Campos, da TV Gazeta. Oi, Fábio, boa tarde para você. Obrigado, Olavo, boa tarde para todo mundo. Fábio, eu queria te perguntar, né, insistir um pouquinho no tema que externamente tem prevalecido essa semana, né, a campanha Fora Silvinho, né, por parte da principal organizada do Corinthians. Muita pressão externa, apesar da gente saber que internamente o Silvinho segue com o respaldo da diretoria e também numa ótima relação aí com os jogadores do elenco. Queria ouvir de você, um cara experiente que já passou por outros momentos de turbulência, tanto no Corinthians quanto em outros clubes. Como é que é isso aí dentro? Quanto vocês comentam sobre esse tema ou não? Se o Silvinho fala sobre isso com vocês ou é só foco no trabalho? Um pouquinho mais dos bastidores para a gente entender como que essa temática que tem prevalecido aqui fora chega aí dentro em dias tão tumultuados, pelo menos o que vem sendo noticiado. Obrigado. Bom dia. Não, é natural, a gente encara com normalidade, né? A crítica, ela existe e sempre vai existir. E a gente tenta blindar, deixar essa crítica do lado de fora, né? Para não trazer esse peso para o lado de dentro. Como eu te disse, o ambiente aqui é muito bom e a gente tenta se blindar o máximo possível para deixar esse ambiente tranquilo aqui. Então, a gente fala muito pouco sobre esse assunto, a gente sabe da responsabilidade que tem de vencer, de estar em cima da tabela. O Silvinho não fala nada
com a gente sobre esse assunto, até porque está sempre focado no trabalho, em passar aquilo que ele quer de treinamento, de jogos, da equipe adversária. E é nisso que a gente tem pensado também durante a semana. Então a gente tem falado muito pouco sobre isso, que as críticas elas vão existir e a gente tem que focar em ganhar o jogo para viver uma semana tranquila, né? Para ver se a gente afasta de vez esse tipo de comentário que só traz coisas negativas para o nosso ambiente. Marcelo Braga, do GE. Fábio, só mais uma questão. Você é um ídolo da torcida do Corinthians, né? De boa parte da torcida, campeão da Libertadores, campeão do Mundial. E essa semana, 2 ídolos do Corinthians fizeram uma live, o Ronaldo Giovanelli e o Marcelinho Carioca, dentro do canal do Corinthians e rolaram algumas críticas um pouco mais pesadas também para o Silvinho e até para alguns jogadores do elenco. Eu queria saber se isso repercutiu aí dentro, se vocês conversaram sobre isso, como é que você viu esse tema? Obrigado. Bom, é natural que essas coisas cheguem até a gente, por mais que a gente procure ficar afastado. Eu sou um cara que quase não vejo rede social, esse tipo de coisa, né? Procuro ficar mais afastado porque tem muita coisa negativa hoje em dia, né? Enfim, tudo isso que a gente já está acostumado a saber. Sobre esses 2 ídolos, foi o que você falou, né? São caras respeitados dentro do clube, um dos maiores ídolos da história. Para mim, o Marcelo, se não é o maior, é um dos maiores ídolos aí da história do clube. Não vejo maldade da TV do clube abrir para esse tipo de coisa, até porque quando ela abre espaço, eu acho válido abrir espaço para ir jogadores, e ainda mais esses jogadores que têm o respeito do torcedor, e o torcedor acaba escutando muito, né? A palavra é muito valiosa desses caras. Óbvio que ela vai abrir espaço não imaginando que vai ter esse tipo de crítica. Foi o que você falou até na sua pergunta, críticas pesadas, né? Quando ela crítica, ela é normal, a gente entende, gosta daquele, não gosta daquele, mas a gente fica triste porque foram profissionais, né, que já passaram por esse momento, sabe como é o dia a dia, ainda mais no Corinthians, onde as coisas são bem maiores, né? Então no momento de pressão, ela acaba saindo um pouco do tom. Então a gente fica triste por profissionais dessa maneira, usar esse tipo de crítica, né? Esse tipo de palavreado. Mas enfim, foi o que eu falei, a gente não tem como agradar a todos, né? E é dentro de campo que a gente tem que dar uma resposta positiva, voltar a ganhar, para ver se a gente não só traz o torcedor corintiano novamente a acreditar no trabalho, como esses ídolos também possam, quem sabe um dia, lembrar do que viveram lá atrás e falar bem da gente novamente. Alexandre Guarilha, do Lance. Fala, Fábio, de novo. Fábio, o Corinthians está com uma sequência de jogos sem vencer fora de casa. Os últimos 2 foram derrotas e com torcida adversária. A primeira pergunta é assim, vocês sentiram alguma mudança em relação a ter essa atmosfera com o público contra, alguma coisa assim? Se isso foi bom, se foi ruim? E contra o Inter vai ser a primeira vez que a torcida visitante vai poder estar no estádio. Se isso vai ser um acréscimo para vocês, como que vocês estão vendo isso? Obrigado. Acho que é natural, faz parte do campeonato você perder e ganhar, né? Até outro dia nós tínhamos a 2ª ou 3ª melhor campanha fora de casa. E agora nós perdemos esses 2 últimos jogos, né? E agora é focar em voltar a vencer o Inter, né? E na questão do torcedor, óbvio que a gente tem que se readaptar, né? A gente ficou quase 1 ano e pouco aí jogando sem torcida. Como foi difícil no começo jogar sem torcida, teve que rolar aquela adaptação. Agora a gente vai se readaptar a jogar com o torcedor, mas não tem nem comparação, né? Outra atmosfera, é outra coisa. A gente não viu o momento de ter o torcedor novamente nos estádios. E é muito mais bacana, mas longe de ter sentido alguma coisa que isso tenha influenciado em um jogo ou outro jogo. E é bacana ter o torcedor novamente, tanto dentro de casa como fora de casa. E agora é tentar melhorar esse número fora de casa outra vez, jogando contra o Inter domingo. Iago Rudá, do UOL. Valeu, Olavo. Ô, Fábio, eu queria te fazer uma pergunta tática, cara. No jogo contra o São Paulo, eu perguntei para o Silvinho sobre o posicionamento dos laterais, porque naquela partida específica, eu percebi você e o Duqueiroz, que estava substituindo o Fagner, com mais liberdade para subir e apoiar os pontas, né? O Silvinho explicou que naquele contexto foi porque o Cantillo estava bem marcado ali pelo Benítez do São Paulo e por isso vocês tiveram mais liberdade. E que vocês, laterais, no caso você e o Fagner, que são os titulares aí do Corinthians,
são, antes de mais nada, defensores. Eu queria te perguntar, você como dono da posição, como que você se sente nesse posicionamento um pouco mais defensivo, priorizando a linha de 4 na defesa do que apoiar os pontas, independente de quem esteja atuando ali como atacante. Como que tem sido isso para você? Você se sente confortável? Você acha que teria espaço para os laterais apoiarem mais, já que o Corinthians vem tendo dificuldades de criação pelo meio? Enfim, queria, taticamente, como que você vê isso daí, Fábio? Obrigado. Eu acho que é normal, né? É que no Brasil a gente tem essa cultura dos laterais não serem laterais, na verdade, né? Os que conseguem jogar um pouco de lateral são criticados. Mas o que o Silvinho falou tem razão, né? Uma linha de 4, primeiramente, a gente tem que defender para depois atacar. E foi uma resposta que eu dei, acredito que tenha sido para o Vessone. Hoje em dia as equipes elas se defendem muito bem, né? Então os extremos têm baixado para marcar na segunda linha, os nossos beiradas, eles estão descendo para... Então não adianta também a gente passar tanto que a gente vai levar um jogador a mais pro nosso extremo driblar, né? Então, nossos jogadores de beirada têm um contra um muito bom. Então, quando eles conseguem ficar nesse mano a mano com o lateral adversário, que é onde eles vão levar perigo para o adversário. Então, não tem o porquê a gente também fazer a ultrapassagem para levar um jogador mais no setor do campo. Então, às vezes, a gente acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, a gente tenta dar esse suporte por trás, de apoio, caso não consiga o drible, para voltar essa jogada e a gente reiniciar, né? E contra o São Paulo, é que tem jogo que você vai conseguir sair um pouco mais, outros nem tanto. Contra o São Paulo eles não jogam com beiradas, né? Eles têm 3 jogadores no meio. Então essa saída pelos lados era um pouco mais facilitada, tanto para mim quanto para o Du. O Benítez ficou no cantilho, que tirou essa nossa saída por dentro. E tanto que os meio-campistas, o Igor Gomes e o Sara, né? Que estavam jogando no tripé do meio-campo, eles tiveram um desgaste absurdo, porque eles tinham que fazer a recomposição atrás e depois buscar os laterais, tanto eu quanto o Du na saída de bola. Então tem jogos que você vai conseguir ter um pouco mais de liberdade, tem jogos que você vai ter que ficar um pouco mais atrás, tem jogos que você vai conseguir passar, ter a chegada na linha de fundo. Isso é questão de como o adversário também se posiciona, né? E tudo aquilo que o treinador estuda e tem a sua estratégia e passa para a gente no treinamento. Plácido Berci, do Grupo Globo. Fábio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o time do Internacional. É uma equipe que vem crescendo no campeonato, está numa ascendência, né? Tem alguns dos destaques do Brasileirão, o Yuri Alberto, artilheiro do campeonato, e inclusive o Edenilson, né, ex-companheiro aí de Corinthians, campeão da Libertadores de 2012. E também sobre o Edenilson, queria saber se vocês mantêm contato, se ele ainda é próximo desses ex-jogadores ali que jogaram com ele na Libertadores, e se vocês trocaram mensagens e falaram nessa semana. Obrigado. Bom, o Inter vem num momento muito bom, como você disse. Assisti o jogo contra o Bragantino ontem. O Yuri Alberto tem vivido um momento especial, né? O artilheiro do campeonato, tem uma defesa muito forte também. Quando o Edenilson foi expulso contra o Palmeiras, eu brinquei e falei, ainda bem que ele não vai jogar contra a gente, mas tinha esse jogo atrasado contra o Bragantino, que ele cumpriu suspensão, né? E volta contra a gente. Essa semana acabei ainda não falando com ele, mas a gente se fala, não sei se ele tem contato com outros jogadores, mas o Edenilson é um cara muito próximo, que nós já éramos próximos aqui no Corinthians, né? E a gente mantém contato até hoje, muito feliz com o momento que ele vem vivendo, de seleção brasileira, enfim. Mas a gente sabe que é um time grande, é um jogo grande, num momento importante do campeonato, e como eu falei anteriormente, a gente tem levado isso como realmente uma decisão, sabendo da importância que o jogo merece. Última pergunta do Marcelo Rosenberg, da Band. Bom dia, Fábio, bom dia a todos, prazer falar com todo mundo. Queria fazer uma pergunta mais específica em relação à questão física, né? A pandemia mudou completamente todo o direcionamento dessa questão física, muitos jogos foram se acumulando, há uma rotação maior agora nos elencos, né? Está mais difícil de aguentar essa maratona, e até em cima disso eu te pergunto, Fábio, como minimizar os efeitos da pandemia? De que maneira que vocês vêm trabalhando isso para evitar as contusões musculares, o cansaço com essa maratona absurda de jogos, né? O Corinthians estava na Copa do Brasil, estava também na Sul-Americana, agora só está no Brasileiro, mas teve uma fase em que o time chegou a jogar 4, 5 vezes por
por semana. Queria que você abordasse essa questão, por gentileza. Uma ótima tarde. Obrigado. O final de temporada por si só, ela já é desgastante, né? Então chega sempre em outubro, novembro, os jogadores já chegam bem desgastados, né? Então já tem que ter um cuidado especial no momento decisivo do campeonato, com a musculatura, com o cansaço. E ainda mais agora, que juntou desde o ano passado, né? Pandemia, nós não tivemos férias e esse começo de ano realmente foi muito puxado. Principalmente naquela fase de Campeonato Paulista, você lembrou bem, Campeonato Paulista, Sul-Americana, Copa do Brasil, onde nós viajávamos, fomos disputar Campeonato Paulista no Rio, se eu não me engano, depois Sul-Americana, enfim, mas naquele período o Mancini era o treinador, ele soube levar muito bem, né, o grupo, tanto que sempre estava revezando as equipes e fez com que nós chegássemos bem nesse momento. O que facilitou também da parte do meio para o final foi que nós tivemos muitas semanas abertas também, né, para trabalhar, então não ficou tão puxado. Mas naquele começo do ano, sim, foi muito complicado. Mas o Mancini, com toda a sua staff, né, o pessoal da comissão que estavam aqui em janeiro, conseguiu fazer uma programação bem detalhada, conseguiu rodar bem o elenco, com que fez que nós chegássemos com poucos jogadores hoje tão desgastados, né, ou lesionados no departamento médico. Então, muito mérito desse pessoal que soube levar no começo do ano. E agora a gente torce para acabar todo mundo saudável, né, acabar bem o ano todo mundo saudável, para 2022 a gente com férias, tudo certinho, a gente possa fazer uma temporada boa pela frente. Obrigado, Fábio Santos, repórteres e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like neste vídeo. Até a próxima!